Hoje a gente vai falar de obinutuzumab na nefropatia membranosa, desse estudo comparativo do tacrolimus com o obinutuzumab na resposta da doença. Só pegar o apontador. Então vamos lá. É do grupo do Fervenza, eles denominaram de Majesty Trial. Bom, a nefropatia membranosa é a principal causa da síndrome nefrótica idiopática no adulto que não é diabético, e 70 a 80% desses pacientes têm o anticorpo anti-PLA2R circulante positivo. É, os pacientes, a evolução é muito variável da doença, tem os pacientes que têm a remissão espontânea, mas mais ou menos um terço desses vão ficar com a síndrome nefrótica persistente, e aí são esses pacientes que o CADIGO indica a imunossupressão. Pode ser feita com muitas classes de imunossupressores, mas com um reconhecido potencial de toxicidade de todas elas. No ensaio Mentor, que foi um dos grandes trials de nefropatia membranosa, o rituximab foi comparado com a ciclosporina na manutenção da remissão da proteinúria por até 24 meses em pacientes com nefropatia membranosa primária. Só aqui, relembrando aqui o resumo do trial, eram 130 pacientes com nefropatia membranosa confirmada por biópsia. Foi um trial de não inferioridade, tá? Comparando o Ritux com a ciclosporina, aberto, e o rituximab se mostrou não inferior à ciclosporina e pareceu até melhor na questão das recidivas, que a gente sabe que tem a dificuldade com os inibidores de calcineurina, que quando tem a suspensão, a gente tem a recidiva da doença. E o que é o obinutuzumab? É o anticorpo, para vocês que não tiveram a honra de ver a aula da doutora Cris no Glon Summit, falando do obinutuzumab na nefrite lúpica, é um anticorpo anti-CD20 recombinante, monoclonal humanizado, tipo 2, o rituximab ele é do tipo 1, que ele tem como alvo específico a segunda alça extracelular do antígeno CD20 que está presente ali nas células B. Ele tem maior citotoxicidade e fagocitose mediada por células dependentes de anticorpo, gerando uma morte direta de células B mais eficaz e tem menor dependência do complemento para sua atividade. Então, parece que ele é mais potente e depleta mais rápido essas células B. O tacrolimus, ele é considerado mais potente do que a ciclosporina, então ele foi o escolhido para ser o comparador nesse estudo aqui. Então esse é o estudo Majesty, um estudo de fase 3, multicêntrico, aberto, randomizado, comparador ativo, avaliando a eficácia e a segurança do obinutuzumab em comparação com o tacrolimus em pacientes com nefropatia membranosa primária. Foram incluídos pacientes de 18 a 75 anos, com a nefropatia membranosa confirmada por biópsia renal, com razão de proteína creatinina na urina de 24 horas maior que 5 gramas por pelo menos 3 meses, ou maior que 4 gramas por pelo menos 6 meses, apesar de estar com tratamento de suporte otimizado. Foram incluídos pacientes com taxa de filtração medida ou estimada de maior do que 40. Foram 11 países, 49 localidades que participaram. Foram excluídos, basicamente, pacientes em uso de imunossupressão, qualquer outra imunossupressão nos 6 meses anterior, e se tivesse sido um agente de depressão de células B, não podia ter usado nos últimos 9 meses. Aqui é o esquema do estudo. Eu botei muitas das figuras e tabelas do material suplementar, porque eu achei bastante interessante. Então, essa daqui é uma delas. Então, o screening foi realizado aqui no começo, eles foram randomizados de 1 para 1, para receber ou o obinutuzumab ou o tacrolimus. Aqui no momento da randomização, eles foram estratificados por região e pela positividade do anti-PLA. Se tiver um anti-PLA maior que 175, eles foram classificados como anti-PLA muito alto, ou menor que 175, baixo nível de anti-PLA.
Aqui nas setinhas foram os momentos em que o obinutuzumab foi feito. Ele foi feito 1 grama no primeiro dia e durante essas semanas aqui, 2, 24, 26. E já o tacrolimus foi uma dose inicial de 0,05 miligrama quilo. O alvo deles era de 5 a 7 de nível sérico até a semana 52, e aqui na semana 52 começava o desmame, que deveria ser realizado completamente até a semana 60. E na semana 104 foi feita a análise primária do resultado. E aí, aqui, eles elegeram um tratamento de resgate, que eu vou explicar, durante aqui o período aberto. Esses pacientes, eles poderiam ser resgatados com o obinutuzumab, a depender da resposta não ter sido atingida. E eles foram observados, ficaram no período de observação aqui após as 104 semanas. Então, o que que é esse escape treatment? É a não redução pré-especificada na proteinúria de 24 horas na semana 24 ou na semana 52. E também eram classificados assim os pacientes que tiveram uma recidiva durante o período de tratamento aberto após a semana 52. Então, naquela semana 52 em que as drogas eram interrompidas, no caso do tacrolimus, começava a redução, eles observaram a recidiva a partir daí, e aí eles recebiam uma terapia de resgate com o obinutuzumab. Vai estar melhor explicado na próxima tabela. Esse uso de obinutuzumab como resgate foi obrigatório. Ele fala que é para minimizar o potencial viés, garantindo que os pacientes que não estivessem respondendo ao tratamento inicial recebessem uma intervenção padronizada. Então, os critérios para o paciente receber o tratamento de resgate era que na semana 24 tinha que ter reduzido pelo menos 25%, e se o paciente não tivesse reduzido a proteinúria menos de 25% e continuando na faixa nefrótica, esse paciente, se ele fosse do obinutuzumab, ele ia receber aqui outra dose e o tratamento depois ficaria a critério clínico, e se ele fosse do grupo tacrolimus, ele iria receber obinutuzumab. Na semana 52 era feita outra reavaliação, essa proteinúria tinha que ter caído pelo menos 50% e também já ter saído também da faixa nefrótica. Senão, da mesma forma, aconteceria. E aí, a recidiva, que foi definida como uma recorrência da proteinúria nefrótica após ele ter tido uma resposta, mesmo tendo sido resposta parcial ou mesmo a resposta completa. Isso contando a partir da semana 52 até a semana 104. E também foi considerado um resgate para os pacientes que não melhoraram a creatinina, persistiram com uma creatina maior que 30% do valor basal, após 2 reduções da dose lá do tacrolimus exigida pelo protocolo. Aí, que era só o pessoal do grupo do tacrolimus, ele receberia o obinutuzumab. O desfecho primário seria a remissão completa na semana 104. A remissão completa foi definida como uma proteinúria menor do que 0,3, com uma taxa de filtração estável, tolerando aí no máximo 15% de alteração para menos, né, em relação ao basal. E os desfechos de eficácia secundária. Uma remissão geral na semana 104, que seria o somatório da resposta, tanto os que responderam parcialmente como os que tiveram resposta completa, com a remissão parcial definida como uma queda da proteinúria de pelo menos 50%, e garantindo que estivesse já fora da faixa nefrótica, mas não atingindo ali o 0,3, que seria a resposta completa. Outro desfecho secundário seria uma remissão completa mais precoce na semana 76, uma redução sustentada da taxa de filtração glomerular de pelo menos 30% a partir da semana 76, a duração da remissão completa, e ele também utilizou uma escala de fadiga, que seria relatada pelo próprio paciente, uma mudança no resultado dessa escala de fadiga até a semana 104. E outros desfechos secundários exploratórios não controlados para erro do tipo 1, ou seja, não controlados por falso positivo, seria uma recidiva após a remissão completa ou parcial, até a semana 104, a remissão da proteinúria nas semanas 52, 76 e 104,
o nível do antiplá 2R até a semana 104, a remissão imunológica, que seria o paciente que era positivo para o antiplá negativar esse antiplá, até a semana 104 na população geral, e nos pacientes definidos como alto nível, e também nos pacientes definidos como baixo nível, que eles foram estratificados. A remissão completa na semana 52 e a taxa de filtração glomerular ao longo do tempo também foram avaliados. Então, entraram aqui para o screening 271 pacientes e 142 foram randomizados, sendo 72 para o grupo obinutuzumab e 70 no grupo tacrolimus. E aí, o que eu chamo a atenção? Completou aqui a semana 104, perto aqui de 70%, 49 pacientes no grupo obinutuzumab e apenas 20, menos de 30% no grupo tacrolimus, porque a maioria desses pacientes preencheram o critério de resgate. Então, os pacientes que preencheram aqueles critérios para terapia de resgate, que falharam no tratamento, então que descontinuaram do estudo, foram classificados como não tendo uma resposta. Então, eles já ficaram aqui, desse ladinho aqui, como não completando. As características desses pacientes eram bem parecidas com os pacientes de nefropatia membranosa de uma forma geral, uma média de idade, eram parecidas a população do grupo obinutuzumab com o do grupo tacrolimus, uma média de idade em torno de 50 anos, a maioria dos pacientes era do sexo masculino, a maioria era branco, cerca de 30% já tinha usado aqui algum tipo de imunossupressão, 100% aqui praticamente estava usando inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A taxa de filtração glomerular média era boa, era aqui 85 em um grupo, 89 no outro. A mediana da proteinúria de 24 horas, perto de 7 gramas nos dois grupos, então era uma mediana alta. A maioria dos pacientes estava aqui nessa estratificação dos pacientes que eram menos de 5 gramas e de mais de 5 gramas, a maioria nos dois grupos estava com mais proteinúria, e cerca de 70% a 80% era positivo para o anti-PLA2R, sendo que a maioria estava aqui no grupo de baixo título, ou seja, menor do que 175. E já apresentando aqui os resultados dos desfechos. Bom, 26 pacientes, que 37% do grupo obinutuzumab atingiu remissão completa na semana 104 e apenas 6% no grupo tacrolimus. Considerando uma resposta geral, ou seja, parcial e completa, subiu para 51% no grupo obinutuzumab e 13% no grupo tacrolimus. Aqui embaixo é a análise primária corrigida, e aí tem significância estatística entre os grupos, a diferença foi importante, de ter mais resposta no grupo do obinutuzumab. A resposta mais precoce aqui na semana 76 também aconteceu mais no grupo obinutuzumab, com 36% versus 9%. Aqui, não grifei mais, porque não teve relevância estatística aqui, também foi um número pequeno de pacientes. Esses outros dados aqui, que era a redução sustentada da taxa de filtração, mais que 30%, a duração da remissão completa e mudança da escala de fadiga, não teve diferença entre os grupos. E aqui no gráfico tem a remissão completa, tanto na semana 52, 76 e 104. A diferença aqui na semana 104 era de 31 pontos percentuais. A diferença ela foi aumentando à medida que foi acontecendo o tempo aí do estudo. E já esse gráfico aqui, ele está trazendo a porcentagem de pacientes livre de recidiva. Dá para perceber que a maioria dos pacientes do obinutuzumab ficou livre de recidiva, e uma diferença bem importante aqui em relação ao grupo tacrolimus. 6 dos 52 pacientes no grupo obinutuzumab e 21 dos 36 pacientes ou seja, só 58%, ou
58% teve recidiva. Já no grupo obinutuzumab, só 12% teve recidiva. A recaída foi definida como a recorrência da proteinúria, superior a 3,5, com um aumento de pelo menos 50% dessa proteinúria, se a gente for considerar os pacientes de remissão parcial. Aí aqui é o gráfico da evolução da proteinúria e embaixo do antiplá. Pegando aqui primeiro da proteinúria, dá para ver que tem uma diferença importante aqui entre os grupos, a porcentagem dos pacientes que atingiram a remissão completa com a proteinúria menor do que 0,3, perto de 50% aqui no grupo obinutuzumab e perto de 6% aqui no grupo tacrolimus. Aqui é a média da proteinúria ao longo do tempo. Em cinza está o grupo tacrolimus e em azul está o grupo obinutuzumab. E aqui embaixo o nível do antiplá 2R ao longo do tempo. Então a gente vê que com o obinutuzumab a queda foi mais importante já aqui na quarta semana. O tacrolimus também tem uma queda aqui importante do antiplá, mas ao longo do tempo, esse antiplá volta a subir no grupo tacrolimus, já no grupo obinutuzumab, o antiplá permanece aqui em baixo título até a semana 104. Na análise exploratória, os pacientes com altos níveis de autoanticorpo antiplá 2R, que era aqueles pacientes maior que 175, a remissão imunológica na semana 104, lá no final do estudo, aconteceu em 69% desses pacientes de alto nível no grupo obinutuzumab e apenas 13% no grupo tacrolimus. E a remissão completa aconteceu em 40% do grupo obinutuzumab e nenhum no grupo tacrolimus, dentre esses pacientes com nível alto do antiplá. A tendência também foi semelhante, mesmo entre os pacientes com baixos níveis do autoanticorpo. E a remissão completa na semana 104 pareceu ser mais comum entre pacientes com a remissão imunológica na semana 24 do que os pacientes que não atingiram a remissão imunológica, ou seja, a remissão clínica está acompanhando a remissão imunológica. E continuando a falar sobre a remissão imunológica, aqui são os pacientes que atingiram essa remissão imunológica, mesmo com alto título do antiplá 2R, e a gente vê aqui a diferença entre o grupo obinutuzumab e o grupo tacrolimus. E nesse gráfico aqui, eu achei ele bem legal, ele separou por droga e por título, sendo os tracejados os baixo título e o linha contínua, os alto título, azul o obinutuzumab e cinza o tacrolimus. Então, aqui a gente vê que a porcentagem de paciente que atingiu a remissão imunológica no grupo obinutuzumab, tanto o de alto título como o de baixo título, foi uma porcentagem crescente de paciente e que aqui cresceu e na semana 104, aqui no finalzinho da semana 104 permaneceu aqui. Já no tacrolimus foi aumentando e depois caiu o número de pacientes que conseguiu essa remissão. Aqui é o gráfico da evolução da taxa de filtração glomerular ao longo do período do estudo. Do obinutuzumab, a taxa de filtração ficou mais ou menos constante. No grupo tacrolimus teve essa queda aqui, mas ele atribuiu a parte hemodinâmica da droga, que aí depois aqui no final voltou mais ou menos ao que era. Quanto à depressão das células B, o tratamento com o obinutuzumab resultou na rápida depressão das células B. Na semana 4, aqui, já tinha a depressão para níveis menor que 10 células. Então, foi uma depressão profunda e precoce aqui. Na semana 24, 80% continuou com nível abaixo desse limite. Após o segundo ciclo do obinutuzumab, 94% manteve a depressão na semana 52. E na semana 52, que é ali o finalzinho do tratamento, até a semana 104, na semana 104, essa depressão já tinha melhorado. A maioria dos pacientes já não tinha mais essa depressão, que é essa curva de ascensão aqui. E quanto à segurança?
Em não teve diferença, primeiramente, não teve diferença entre os dois grupos. Eventos mais graves, classificados como grau 3, aconteceram em 22% no grupo obinutuzumab, 19% no grupo tacrolimus. E aí o número de eventos por 100 pacientes por ano ficou bem parecido, ficou o número de 3 no grupo obinutuzumab e o número de 4 no grupo tacrolimus. Aí, em relação a eventos adversos, assim, de interesse especial, ele colocou aqui as reações de infusão, que foram relativamente comuns, quase 40%. 27 pacientes tiveram uma reação à infusão do obinutuzumab, mas ele conta que elas foram tratadas com sintomáticos e não teve maior gravidade nessas reações de infusão. Eventos adversos que levassem à descontinuação da droga aconteceram em 2 pacientes no obinutuzumab e em 6 pacientes no grupo tacrolimus. Tiveram 2 mortes, uma em cada grupo. Os dois um em cada grupo de inicial, mas eles morreram quando estavam recebendo aquela terapia de resgate com o obinutuzumab. Foram causas infecciosas, pneumonia por COVID e uma PCR, e as mortes foram consideradas como não relacionadas à medicação. Bom, a remissão completa aos 24 meses com o obinutuzumab no estudo MAJEST foi semelhante à do rituximab no estudo MENTOR. Porém, esse ensaio tinha critérios, o MAJEST tinha critérios rigorosos relacionados à estabilidade da função renal para a remissão. No entanto, é notável que a resposta precoce foi maior com o obinutuzumab nesse estudo do que com o rituximab no estudo MENTOR. A remissão completa em 12 meses foi de 24% no MAJEST versus 14% do rituximab no MENTOR. E a porcentagem máxima de pacientes com remissão completa foi alcançada na semana 76, enquanto o pico de remissão completa no MENTOR não aconteceu até a semana 104. Além disso, os resultados do estudo MAJEST foram semelhantes aos resultados do STARMING. Só para lembrar, o STARMING foi um estudo que comparou o regime do Ponticelli modificado com o uso do tacrolimus seguido do rituximab para poder tentar segurar aquela recidiva que acontece depois que termina o inibidor de calcineurina. E nesse STARMING, o Ponticelli foi superior, só para lembrar. E ele põe que o resultado do MAJEST foi semelhante, no qual a remissão geral em 24 meses aconteceu em 58% dos pacientes no grupo tacrolimus rituximab, só que com uma depuração mais lenta do anti-PLA2R no STARMING. A hipótese é que o início mais precoce da remissão completa pode ser devido ao efeito maior na redução dos níveis do anti-PLA2R, que foram observadas nesse estudo, dada a relação entre a remissão imunológica e a remissão completa, que seria a remissão clínica que eu comentei, na nefropatia membranosa primária. A taxa de eventos adversos graves com o obinutuzumab foi semelhante à do tacrolimus, bem como a incidência de infecções graves durante o período de tratamento aberto. O perfil de segurança do obinutuzumab nesse estudo foi consistente com o já relatado no contexto do uso dessa droga em outras doenças autoimunes e até nas doenças oncológicas. Aí, de limitações, primeiro de tudo, que é um ensaio clínico aberto, né? Então, dá para saber qual paciente está com qual droga, até pela via de administração. No entanto, ele conta que os pontos finais foram baseados em valores laboratoriais objetivos, que foram avaliados por pessoal que desconhecia as atribuições do grupo teste. Dado que um efeito significativo do tratamento foi observado na semana 104, o desenho aberto pode não ter influenciado os resultados. A estratégia de resgate, definida pelo protocolo, minimizou o viés do investigador, porque ele padronizou essa estratégia de resgate. O período de acompanhamento foi relativamente curto, 104 semanas, e ele fala que a durabilidade da resposta e a segurança a longo prazo serão avaliadas em um período de acompanhamento de 2 anos. E aí, para concluir, o obinutuzumab foi superior ao tacrolimus na indução de remissão completa em pacientes com nefropatia membranosa primária.
E é isso, pessoal. Muito bom, Mari. Parabéns pela apresentação. Excelente. E agora nós vamos discutir aí um pouquinho o artigo, né? Quem é que gostaria de fazer um comentário ou perguntas? Esteja à vontade. Oi, consegue me ouvir? Começar, sim, estamos te ouvindo. Tá bom. Parabéns, Mário, pela apresentação. Bom, eu até fui reler o artigo Mentor, né? Porque ele tentou nos convencer aí do obinutuzumab, mas eu não fiquei convencida. Não sei se a doutora está convencida. Porque, assim, realmente a taxa de remissão completa é muito parecida. E se a gente for olhar remissão completa e parcial em 24 meses, no estudo Mentor, em 24 meses, deu 60% remissão completa e parcial com rituximab e 20% com ciclosporina, né? E no Majesty, com 24 meses, mais ou menos ali, né? 2 anos, que foram 104 semanas, deu 37% remissão. Ah, que é remissão completa, o dele só. O remissão parcial e completa do dele foi 51% com 24 meses e 13% com tacrolimus. Então, assim, eu não achei que, assim, tudo bem que são estudos diferentes, a gente não está comparando aqui o obinutuzumab com rituximab, mas em comparação ao obinutuzumab com tacrolimus e rituximab com ciclosporina, os resultados me pareceram semelhantes. Aí ele fala que o obinutuzumab tem uma remissão completa mais rápida, mas isso é comparando com tacrolimus, né? Assim, é difícil realmente. Teríamos que ter um estudo aí de obinutuzumab versus rituximab para avaliar, talvez, né? Não sei. Eu continuaria usando rituximab por enquanto, assim, é mais barato e tal, mas e tem mais disponibilidade. Mas eu só fiquei em dúvida em relação a que eu ia falar alguma outra coisa que agora eu esqueci. Esqueci dessa coisa da remissão parcial completa. Ah, tá, lembrei. É que mesmo com 24 meses, né, a taxa de remissão completa, a gente vê que ela é muito baixa, né? Assim, no total, assim, se a gente for pensar em membranosa, né, só 37% ali atinge remissão completa com obinutuzumab. Enfim, a gente não, acho que a gente não está atingindo ali o cerne da doença ainda, né? Porque esperar 2 anos e ainda assim, mais de 60% dos pacientes ainda não atingiram remissão completa, né? Não sei. Só eu fiquei com a sensação de que a resposta dele também não é muito boa mesmo, né? É, Ela não estão? Desculpa interromper, mas eu botei bem na tabela que a Sabrina estava comentando. Vocês estão parou de vendo, né? compartilhar, Que agora eu vim falar, mas estava vendo, não estava? sabe? Sim, É, aqui, assim, ó, eu acho que a primeira coisa, assim, Mari, só recorda para mim, aquela mudança de tratamento era na semana 76, não é isso? Aquela, semana Você 24. estava falando do resgate, né, doutora? É, do resgate, agora É, 24. é, era 24. na 24. Começava na 24, tinha Ah, então com avaliação 6 meses. 4, 52 Então, isso, e assim, tá certo, assim, porque quando a gente está no CADIGO, quando a gente começa o inibidor de calcineurina, antigamente a gente esperava 3 meses no nível sérico adequado. Não melhorou, a gente considerava refratário. O CADIGO estendeu para 6 meses. Não melhorou, então não é responsivo à doença. Então,
esse desenho aqui de 24 semanas está certo, né? Se ele está tomando tacrolimus, depois de 6 meses, continua com essa proteinúria maior que 3,5, refratário. Então, assim, esse desenho da proteinúria aí tá certinho, né? Então, ele seguiu. Agora, em relação à resposta, todas, eu também achei, vamos dizer assim, baixa, e como a Sabrina falou, igual ao que a gente já tinha do estudo prévio, né? Só que, em defesa do bitunuzumab, o mento, ele admitia a proteinúria a partir de 3,5, certo? Então, ele admitia uma proteinúria mais baixa, e aqui ele já subiu um pouquinho o sarrafo, né? Ele jogou, né, isso, 4 gramas por 3 meses, por 6 meses, e 5 gramas em 3 meses. Ele subiu um pouco Isso. o sarrafo. E aqui, eu não sei se ele põe a média do Antiplar nos grupos, eu não me recordo. Porque eu acho que no Mentor, eu não lembro desse detalhe de média de Antiplar. Tinha um Antiplar que mostrava a queda, mas eu não lembro do médio. Porque 175 que ele usou para randomizar é um valor alto de Antiplar, são aqueles pacientes, às vezes, mais difícil de responder, né? Não sei se ele ele não falou, lá naquela tabelona, ele não colocou a média do Antiplar, não, né? Eu Aquela posso até tabela olhar na inicial. tabela, mas aqui, ó, aqui é a média, Ah, pelo tá, menos, dá para... entre 200 e 250, né? Deve ser, não, o do tacrolimus aqui perto de 200, e do obinutuzumab, perdão, em torno aqui de 250 e alguma coisa, 260. Isso é um valor alto, né, de Antiplar. Então, são pacientes um pouco mais difíceis de responder. Talvez, por isso, assim, a gente esteja surpreso, que a gente esperaria uma resposta aí, sei lá, maior, mas talvez, por causa desse Antiplar mais alto, está dentro de uma resposta adequada, né? Eu não lembro se o Mentor ele colocou média de Antiplar, de repente também se era um Antiplar um pouco mais baixo, e o Omidozumab é superior, né? Eu tô até abrindo aqui a tabela do Mentor, eu vou compartilhar porque eu tô em dúvida. O nível da tabela do Mentor tá dando uma mediana mais alta De proteinúria? de Antiplar. Ah, é? Vê se a Mas eu preciso a unidade, né? unidade É isso que eu preciso ver. Vocês estão vendo minha tela? Não está muito nítida, mas dá para ver. Peraí, deixa eu aumentar aqui a tabela. Ah, tá. Agora melhorou. Esse aqui é o O do Mentor. Antiplar dele deu Aí tá 400, né? É mais alto. E 77% unidade por ml unidades por ml. A mediana. é bem mais alta. Que na tabela também tem, eu não tinha visto na Aqui é a tabela, tabela mas na do. tabela tem, e tá 198 no obinutuzumab, isso geral, e 165 no tacrolimus. Aqui é a média, então, 198,65 e a mediana 73,92. Aqui é do então pera, do esse obinutuzumab. esse é Média o e mediana. obinutuzumab, né? Isso, Tá, exatamente. então assim, nesse caso, o obinutuzumab foi um pouquinho, põe a média da proteinúria do mento, quanto Do deu, por meio. favor. Aqui. Proteinúria. Proteinúria de 24 horas, mediana 8,9 gramas. Rituxi. Proteinúria alta também. Então nesse caso, o obinutuzumab, ele não parece ter sido superior ao Ritux, né? Ele fala muito na discussão de que foi resultado parecido, que atingiu coisa.
talvez eles batam na tecla dessa questão de fazer a depressão mais rápida e não sei se eles vão conseguir dizer que teve mais recidiva, mas realmente, assim, em questão de resposta inicial, parece realmente ser bem parecido. Me chamou a atenção o fato de muito paciente precisar de resgate. No grupo tacrolimus bastante, mas no próprio grupo obinutuzumab também tem muito paciente que precisa do resgate, ou seja, que não atinge a resposta esperada ali nas 24 e nas 52 semanas. Então, mas é um resultado semelhante, mas que o mentor, a gente está vendo que eles tinham dois parâmetros mais graves, né? Ele tinha um antiplá mais alto, né? E tinha uma proteinúria alta. Então no mentor, eles pareciam ser mais graves. Então para ter a mesma coisa, teoricamente, o obinutuzumab foi um pouco inferior, né? Se a gente fosse pegar dessa Se for forma. considerar o paciente mais grave, né, de lá. É. Então, realmente, ainda não saltou os olhos, né? Talvez eles vão bater na tecla da tal do anticorpo, anti-rituximab, né? Que muita gente forma, né? Por rituximab não ser humanizado, né? Não sei, eles devem ter dosado CD20, CD19, né? Oi, Linick, fala aí. Eu ia perguntar justamente isso do anticorpo, porque eu vi no NDT saiu um artigo, eu acho que foi mês passado, do obinutuzumab, é um estudo chinês, mostrando que 30% dos pacientes que tomaram o obinutuzumab, eles tiveram um anticorpo também. Embora seja humanizado, tinha essa Ah, relação tiveram? tiveram. Só que aí Olha eu que não sei interessante. quanto que é no rituximab, se a quantidade é Também é maior. 30% que estão publicando. É, Foi 30. eu vi que era 30%. Foi no mês de maio do NDT. Depois eu vou mandar Olha que no grupo o artigo. interessante. Olha, legal. Quer dizer que, eita, é, É vamos ter que aquela coisa, E esperar um só para pouquinho. dificultar a nossa vida, ele comparou com tacrolimus e não com ciclosporina, né, doutora? Ele fala aí com o argumento de que o tacrolimus é mais potente que a ciclosporina. Eu realmente não sabia dessa informação. É realmente mais potente, doutora, assim, o tacrolimus? Não. Em tese, em doença glomerular, estando os níveis séricos adequados, não. Nós temos mais trabalho em doença glomerular com ciclosporina do que tacrolimus, né? é Então, engraçado. Uma vez eu vi a doutora Irene falando a mesma coisa numa reunião da glomerulopatia. Agora, assim, o que parece é que é muito aquela coisa ali na parte mecanicista, na parte, tipo assim, é a droga mais potente, deprime, faz uma morte de célula B mais profunda, mais rápida, mas que parece que a coisa não se prova muito quando você vai fazer ali, quando você vai ver a resposta clínica, não se prova, porque nem te deu mais resposta, nem fez uma diferença maior. Ele realmente só conseguiu provar que o depletor de célula B, ele sustenta a resposta mais do que o inibidor de calcineurina, que é a mesma resposta que o rituximab já trouxe. é. E no estudo Mentor, se a gente for ver aqui, deixa eu só compartilhar de novo. A ciclosporina, ela teve uma taxa até melhor do que o tacrolimus. Esse aqui, ó. Aqui é com 24 meses, então a gente vê rituximab atingiu 60% de remissão parcial mais completa, né? Então aqui é juntando as duas. E a ciclosporina 20%. E ele tem uma margem aqui, o estudo de não inferioridade, depois o estudo ele evolui para superioridade, né? Ao final desses 24 meses. Então, do tacrolimus aí, pelo que eu vi, eu acho que foi 6%, né, Mário? Só de, deixa eu ver aqui, de remissão. Exatamente, 6%. Acho que 6% foi a completa, de remissão parcial mais completa ou Ah, parcial, tá. foi É, 13%, é, eu né? só lembro da 13%, completa acho que mesmo. é isso. 13%. Provando a superioridade da ciclosporina, tô brincando. Mas eu acho que tinha que comparar igual. Ai, que pena.
Tá bom. Mas vocês estão certos aí, realmente um banho de água fria aí, né? A gente que esperava mais, né? Tá de igual para menos, né? No Ritux. Vamos ver o que que eles vão trazer que faça diferença. Então, o Lineker já falou aí que o anticorpo anti-rituximab já foi publicado, o anti-obinutuzumab já foi publicado aí. Então, vamos ver o que que eles vão trazer a mais, mas realmente vamos seguir ainda com o nosso rituxzinho, né? Mário, eu fiquei na dúvida, eles só incluíram pacientes com clearance acima de 40, né? Isso, acima de 40. Porque na prática a gente só vai fugir do inibidor de calcineurina quando às vezes a gente acha que tem uma esmaíra associada, uma piora de função renal, né? Aí seria interessante para a gente saber se nesse grupo de pacientes que teoricamente não poderia usar o inibidor de calcineurina, a gente poderia usar ele, né? Mas eles não incluíram esse grupo. Foi mais ou menos, Nath, o que aconteceu nos outros estudos também foi isso, 40, 45 de taxa de filtração é, é, dos incluídos. Entendi. Valeu, Mário. Oi, pessoal. Desculpa, tive que atender um telefone agora. Mas aí, mais algum comentário? A Nathalie perguntou aí, doutora. Do que? Desculpa, Nathalie, eu estava no telefone e tive que Oi, atender um telefone. chefe. Não, é que assim, a gente vai atrás do um ponto de vista prático, né? A gente não tem rituximab para todo mundo. Então, a gente vai para aqueles pacientes que normalmente não podem receber um inibidor de calcineurina. Vamos supor, um paciente que tem um clearance mais baixo, que a gente acha que tem uma ira associada, etc. Mas pelo que eu vi nesse trabalho também, eles só admitiram pacientes com clearance acima de 40, né? Então, assim, não Sim. é bem o perfil de paciente que a gente vai atrás de um rituximab, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que seria interessante fazer com esses clearances mais baixos, né? Um que a gente não pode usar o inibidor de calcineurina, porque assim a gente precisa de alternativas, né? O leque. Mas pelo que eu vi, não foi essa a proposta, né? Assim, doença glomerular primária, quando o clearance está ali muito próximo de 30, fica complicado realmente na prática que alguma coisa funcione. Eu acho que eles também têm esse lado, né, de fazer primeiro essa avaliação do remédio e, de repente, no futuro, pensar em fazer uma outra avaliação de clearance mais baixo. Mas eu acho que, de que esse desenho aí não foi tão impeditivo da coisa, né? Acho que o desfecho mesmo que foi inferior àquilo que a gente esperava, né? Mas, em termos de resposta a inibidor de calcineurina, a gente não tem, óbvio, esse dado, né? Mas, na prática, parece que o nosso paciente responde melhor, né? O que eles têm muito é recidiva mesmo, quando você tira ciclosporina, recidiva, mas aquele paciente que chega com uma taxa de filtração glomerular normal, né? A gente dá o nível de calcinina, na prática eles parecem que vão super bem, né? A gente fica monitorizando ali o nível sérico, né? E no caso dele, realmente, e do mentor, né? Pacientes que responderam um pouco menos, né? É aquilo, né? Às vezes o estudo faz uma coisa e a gente faz outra. Porque a gente tem publicado, mas na verdade é pegando tudo, né? Paciente que tem a tal da remissão espontânea, tratamento com diversos imunossupressores, à escolha, nós temos uma remissão completa de 58% dos pacientes que são mais jovens, e a parcial de 10%. Então, nos mais jovens, né, que dá quase 68%, né? Então, sobra ali os 30% que talvez sejam os grandes
pessoas que seriam elegíveis aos imunobiológicos, né? Pacientes mais refratários. E no caso dele, assim, ele falar que tem uma resposta de tacrolimus só com 20%, se a gente fosse generalizar isso, então, na casuística dele, 80% dos pacientes seriam não respondedores, né? Tudo bem, com o Botticelli ele ia ter resposta maior, né? Botticelli em tese, ainda é o melhor tratamento. Mas, se a gente fosse usar só a unidade de calcinirina, 80% das pessoas não iriam responder, o que na prática a gente não vê bem isso, né? A gente vê uma resposta um pouco melhor. Mas, No estudo, no Mentor aí que eu estava revendo aí também agora, ele, com 12 meses, realmente não dá tanta diferença, mas aí com 12 meses você para de dar, né, a ciclosporina. E aí com 2 anos que você vai avaliar, a resposta é mais sustentada mesmo com o anti-CD20. Então, eu acho que assim, quando você compara com o inibidor de calcitonina, essa talvez seja a grande vantagem do anti-CD20, né? De ele dar uma remissão mais sustentada mesmo. sim, isso é fato. Na prática, se tirou a ciclosporina, a chance de recidivar é grande. Mas a resposta, na prática, é maior do que eles estão publicando, né? E aí, mais comentários? Então, por enquanto, vamos no nosso Ritux, né? Vamos prescrever o nosso Ritux e tá bom. Quem Gente, sabe a um título de caráter curiosidade, imune. eu recebi hoje um paciente que está num trial, né? Eu não sei, obviamente, é duplo cego, então eu não sei se ele está na droga ou não, mas foi absurda a resposta dele. Então, eu acredito que ele está na droga. Ele tem uma IgA, ele está tomando o Ravulizumab. Ele entrou 3 meses atrás uma proteinúria de 5 gramas, depois 2 meses com a droga, 2 gramas, e hoje ele veio com 0,8. Isso, tipo, em 5 meses. Eu tô impressionada. Não sei se vocês estão tendo logo esses pacientes também que estão nos trials, mas a resposta tá. E assim, a hematúria dele, ele sempre teve hematúria. E agora a hematúria dele desapareceu também. Agora, Nath, eu já tive uma resposta assim assustadora da IgA. O paciente assim não foi início o paciente já estava com Iequibra já há bastante tempo, mas foi de hábitos de vida. Começou dieta, atividade física, perdeu peso, a proteinúria dele estava 3 gramas, caiu para 300. Eu fiz ele voltar assim 3 vezes consecutivas mais cedo porque eu não estava acreditando. E eu só entrei com ISGLT2. Foi a única coisa a mais que eu entrei de droga para ele. O resto foi só ele, criando vergonha na cara. E assim, deu muito certo. Foi a única que eu vi uma resposta tão boa. Mas espero que no seu caso seja a droga e que seja uma droga muito boa para IgA poder mudar desfecho. Esse paciente já tá com tudo. Tá com bloqueio de tudo já tá com DAPA, tá com BRA, tá com finerinona, ele já tem tudo. É que ele tinha um nível de cronicidade importante, por isso que a gente optou por não fazer imunossupressão, que ele já beirava, e esse trial estava pegando pacientes que tinham clearance menor que 30. Então, aí por isso que eu fiquei pensando hoje, porque era um paciente que chegou para mim, e na prática a gente ia só tratar com antiproteinúrico, né? Não teria indicação de dar imunossupressão. E aí eu vi esse paciente assim, eu fiquei indignada. E a gente sempre bate o martelo na questão da hematúria, né? Como um marcador que às vezes a gente não dá tanta importância. E agora assumiu a hematúria dele. Eu pedi para ele repetir também, porque eu também não acreditei nos exames. Ele voltou hoje e realmente confirmou, tá sem hematúria pela primeira vez em tipo, anos, assim. Tô bem contente. Mas a gente acredita no sistema complemento, né? Como sendo algo importante aí. Então, Exato. vamos lá. Legal, pessoal. Parabéns, Bom, Mari. parabéns, Mari. Ainda tem mais um Obrigada, artigo lá gente. do ERA para a gente discutir na próxima quinta. O que saiu da. Tem um do AstraZeneca, mas eu acho que tem outros. É que eu não mandei no grupo porque eu fiquei na dúvida se ele foi publicado ou não. Eu vou dar uma olhada agora e aí eu mando no grupo que tem, a gente escolhe. Pode ser?
Tá bom, então, combinado. Valeu. Falou, então, boa semana para vocês, bom final de semana. Tchau, Tchau. gente. Tá Tchau. bem. Fim de semana. Tchau, Tchau. gente. Até semana que vem. Beijão.